A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais especial, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica do seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós contamos mais uma vez com a presença do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, escritor, ele que também é professor de diversas disciplinas teológicas lá na nossa querida Estiadeb, e nós estamos aqui numa sequência de programas estudando sobre as profecias messiânicas. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, professor Givanildo, o prazer é sempre nosso de estar aqui, desfrutando deste programa, deste assunto e da sua companhia. Muito bem, lembrando que o professor Saulo Soares é autor de 3 obras, 3 livros que foram editados pela editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, onde ele fala com muita propriedade sobre o período sombrio da Grande Tribulação e sobre as profecias acerca da pessoa do Anticristo. A segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, onde ele aborda com muita propriedade sobre as profecias messiânicas, provando à luz das profecias, à luz da Bíblia Sagrada, que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E a terceira e última obra, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã. Eu gostaria, inclusive, de lembrar aos nossos queridos telespectadores que nós gravamos mais de 20 entrevistas sobre esta obra, que já estão disponíveis lá no YouTube. Recentemente, estamos estudando sobre as profecias messiânicas. Nós já estudamos, por exemplo, sobre as profecias acerca de um Messias universal, as profecias que dizem respeito ao nascimento do Messias, as características do Messias, o ministério do Messias, e hoje vamos estudar sobre o sofrimento, sobre a morte do Messias, mas vamos abordar um personagem que destaca-se entre os 12, que é Judas Iscariotes. Você deve ter muita dúvida acerca de Judas Iscariotes, e hoje, estudando essas profecias acerca do sofrimento, da morte do Messias, também vamos falar sobre Judas Iscariotes. É uma oportunidade de nós conhecermos melhor acerca deste discípulo de Jesus. Professor Saulo Soares, eu gostaria de começar perguntando, neste capítulo de número 5, que o senhor aborda sobre a prisão, sobre o sofrimento do Messias, quais foram as profecias, dentre as muitas, que o senhor escolheu para comentar, para explicar, falando acerca da prisão, do sofrimento do Messias? Professor Givanildo, eu pediria para o senhor ler Davi, no Salmo 41, versículo 9, ele fala sobre isso. Muito bem, então vamos estudar essa profecia que está no livro dos Salmos, Salmo 41, verso 9. Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aí. Se você já adquiriu esta obra também, você pode estar com ela aberta. Nós estamos no capítulo de número 5 e qualquer dúvida você manda para nós que o professor Saulo tira a sua dúvida. Salmo 41, verso 9. É um salmo de Davi. Diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Sem dúvida, isso aqui é uma profecia acerca de Judas Iscariotes. Sim, senhor. Agora, por favor, também pode ler o seu cumprimento. Sim. É João 13, 18 e 19. João capítulo 13, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 13, versículos 18 e 19. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. O senhor observe que quando Jesus cita o Salmo 41, versículo 9, isso, lá Davi disse, o amigo em que eu tanto confiava. Isso. Jesus não cita isso. Jesus sabia que era ele. Omite justamente essa frase. Tá certo? Portanto, as profecias provam mais uma vez que o Espírito Santo coordenou, que é o autor de tudo isto,
ele coordenou esse assunto. Repetindo, no Salmo 41, versículo 9, o salmista, ao fazer o salmo, recitar o salmo, ele diz: o amigo, meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava. Mas quando Jesus diz isso, falando sobre o salmo para se cumprir naquela noite, o João fala, ele não fala do amigo íntimo em que tanto confiava, ele simplesmente diz que havia um traidor. Que havia um traidor. Professor, é algo intrigante, né? Quando nós lemos a Bíblia e as profecias, porque Judas Iscariotes teve o privilégio, né, de ser um dos 12, de estar com Jesus. Judas ouviu as pregações, ouviu os ensinos, as parábolas. Judas Iscariotes viu milagres, né, presenciou milagres. Judas também foi enviado junto com os demais apóstolos para pregar o evangelho, enfim. O que foi que levou Judas Iscariotes a trair Jesus? Qual é a razão? O que é que a Bíblia diz? Como o senhor entende essa traição de Judas Iscariotes? Professor Givanildo, quando nós trabalhamos esse ponto, né? Por que Judas Iscariotes traiu Jesus? Nós analisamos alguns trabalhos escritos, documentos, palestras que fizeram. Sempre eles dizem que Judas Iscariotes traiu Jesus porque Judas era um idealista. Se eu tenho uma ideia, na minha época de jovem, eu meditava muito, e nas faculdades de Direito, quando o advogado escolhia um tema para debater, para advogar, ele sempre escolhia Judas no papel de réu, acusando Jesus. Será que ele realmente é culpado? Por incrível que pareça, professor Givanildo, nunca diziam que Judas era o culpado. Sabe por quê? Porque Judas era um idealista. Eles diziam que Judas traiu Jesus porque Judas era um zelote, que a Bíblia não prova isso, não fala sobre isso, que entrou no grupo a convite de Jesus para incitar Jesus contra Roma. Porque ele viu Jesus ressuscitar mortos, curar enfermo e multiplicar comida. Isso numa guerra é uma beleza. Já pensou numa guerra, se alguém morresse, Jesus ressuscitava, se fosse ferido, ele curava, se faltasse pão, ele multiplicava. Então Judas, segundo eles dizem, estava certinho que Jesus seria o personagem ideal para se levantar contra Roma. E durante 3 anos, ele nunca ouviu Jesus falar que iria se levantar contra Roma. Então, ele ficou calado. Dizem aí que é por causa disso que ele se levantou contra Jesus. Mas, na verdade, não é assim. Judas era não um idealista, mas um oportunista. Como falou o professor Givanildo, ele teve 3 anos com Jesus, comendo do pão que Jesus comia, vendo os milagres que Jesus fazia, ouvindo o que Jesus falava e se manteve na sombra. Você, se for fazer uma pregação sobre o que Judas falou, nunca falou nada. A única coisa que registro, que está registrado na Bíblia, que eu ponho no livro, é quando ele comenta a respeito, quando derramaram o perfume sobre Jesus. Do desperdício. Do desperdício de dinheiro. Sim. Que faziam quando derramavam o perfume. Então a gente vê que ele tinha um olho para o dinheiro, ele era ganancioso. Ele era um personagem que visava o dinheiro. Portanto, Judas era um oportunista. Era um oportunista. Inclusive, professor, diversas vezes tentaram prender Jesus e Jesus sempre saía, porque não havia chegado o tempo, né? E, de repente, talvez passou na cabeça de Judas, olha, eu vou perguntar quanto eles me dão para eu entregar Jesus. Jesus sempre sai, sempre escapa. Jesus não vai ser preso. E aí eu ganho dinheiro e Jesus não será preso. Será que isso passou na cabeça dele, professor? O que passou na cabeça de Judas para ele trair Jesus, o Filho de Deus? Observe, isso é inconcebível, professor. Como é que uma pessoa que é de um grupo de amigos, o senhor argumentou isso aí, isso não pode também ser descartado. Certo. Porque a gente tem que pensar que ele, no final, ficou com remorso.
Sim, sim. Ele foi devolver as moedas. Ele foi devolver, ele angustiou-se com aquilo. Assim, ele não era de todo mal. Ele não era aquele indivíduo que fazia o mal e se regozijava. O assunto de Judas era dinheiro. Talvez seu pensamento de dizer, quem sabe que ele escapa, tenha passado pela cabeça dele. Eu não posso também duvidar disso. Muito bem. Então, o senhor já disse que Judas não era um idealista, mas era um oportunista. O que é que o senhor chama de um idealista? O idealista é o indivíduo que tem ideal. Por exemplo, todo cristão que desejar ser vitorioso na caminhada, ele tem que ter um ideal. Ele tem que ter um alvo. Ele tem que ter um ponto a ser conquistado. Todo cristão que não tem o ideal, que não tem algo a ser conquistado, ele fracassa na caminhada. Então, o ideal é aquele ponto culminante, aquele ponto que a gente almeja chegar. Então, se Judas fosse o idealista, ele queria a libertação de Israel da mão do jugo romano. Daí, os defensores de Judas Iscariotes falarem que ele queria que Jesus livrasse Israel do jugo romano. Então, eles assim seriam idealistas, como Jesus tinha o ideal. Qual era o ideal de Cristo? Morrer na cruz para salvar o pecador. Qual é o ideal dos discípulos? Seguir Jesus, porque ele era o Salvador. Muito bem, professor. Nós sabemos que os apóstolos, né, aqueles 12 homens escolhidos para estar com Jesus, não eram homens perfeitos. O próprio ministério de Jesus nos mostra isso, em alguns momentos, a incredulidade, em alguns momentos, né, eles pedindo para cair fogo do céu, enfim, não eram homens perfeitos. A pergunta é, por que é que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser um dos 12, para estar tão perto dele? Tem como a gente explicar ou compreender isso? Este é um assunto, professor Givanildo, interessantíssimo. Os fatalistas dizem que isto foi um plano de Deus para Judas ficar coladinho junto com Cristo, para ficar mais fácil trair a Jesus. Isto é quando eles olham Deus fazendo parte de um plano macabro. Deus não faz parte de plano macabro, Deus não faz isso. Ele deu a oportunidade a um oportunista. Professor Givanildo, o oportunista, ele não tem amigos. O desejo dele é dinheiro, o desejo dele é conquistar aquilo que está no seu coração. Mas Deus é misericordioso. Jesus passou a noite orando, depois que escolheu os 12, e foi confirmar com o Pai. E certamente o Pai confirmou, sim. Aí a pergunta do professor Givanildo é esta: será que Deus deu Judas a Jesus, mesmo dessa maneira? Qual foi o motivo? Repetindo o que falamos. Dá a oportunidade a um oportunista. Porque Judas era ladrão. João disse que Judas era ladrão. E mesmo assim, Jesus, sabendo que ele era ladrão, como João escreve isso, Jesus disse que desse a bolsa de dinheiro a Judas. Olhe, se Jesus sabia, se o discípulo sabia que ele não era honesto em relação ao dinheiro, como é que Jesus manda dar a bolsa de dinheiro para ele? Exatamente a ele. Ele era o secretário de finanças. Nós faremos exatamente o inverso, né? Se nós tivéssemos um grupo de pessoas e soubéssemos que um tem um desvio de caráter, que é ladrão, que ama o dinheiro, nós jamais deixaríamos com ele a bolsa de dinheiro. Deixaríamos com outro. Havia outras opções, havia 11 homens ainda, mas Jesus deixa exatamente com ele. Seria essa uma oportunidade que Deus deu, que Cristo deu a ele para trabalhar o seu caráter? Sim, a Bíblia é tremenda. A Bíblia diz a confirmação de duas testemunhas. Primeiramente, Deus deu ao oportunista uma oportunidade. E Jesus deu ao oportunista também uma oportunidade. Como quem diz, olha, desonesto, está aí a bolsa de dinheiro. Vê se tu te corrige. Eu aqui vou pregar, eu vou falar sobre a verdade, vou falar sobre a honestidade, vou falar sobre caráter, vou falar sobre santidade. Vê se tu te toca, desonesto. Então, eu vejo duas oportunidades, uma de Deus a ele e uma de Jesus também a ele. Eu gostaria, professor, que o senhor comentasse para nós sobre aquele momento da Santa Ceia,
onde Jesus revela que um dos 12 iria traí-lo, não é assim? Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, inclusive Pedro perguntou, sou eu, Senhor? Não é assim? Os discípulos ficaram perguntando, quem será o traidor? Justamente. Primeiro devemos nos lembrar que a ceia foi instituída pela primeira vez, foi ali. Ali foi instituída a ceia. Na noite que Jesus foi traído. Isto. Que a ceia nada mais é do que uma confraternização, veja que coisa interessante, da vitória de Jesus sobre Satanás. É por isso que os que vão dirigir a ceia, pregar na ceia, diz, estamos comemorando a morte de Jesus. Isso. E Hebreus 2:14 diz assim, com a sua morte destruiu o que tinha o império da morte. Portanto, quando a gente ceia, nós estamos comemorando a vitória de Jesus sobre Satanás, porque a vitória de Jesus sobre Satanás é a sua morte. Aí Jesus vai instituir a ceia. Mas ele começa com a Páscoa. Sim. E a Páscoa tem quatro cálices. O cálice da libertação do povo do Egito, o cálice da conquista da terra, o cálice da vinda do Messias e o cálice das promessas realizadas. Quando Jesus vai para o cenáculo para celebrar a Páscoa, e ele não fala ceia, ele chama os discípulos e manda arrumar um lugar para fazer a Páscoa. E ele toma os 2 primeiros cálices que celebra a libertação do Egito e A conquista da terra. a conquista da terra. Quando ele faz isso, então a Páscoa parou. Agora vem o cálice que é a chegada do Messias. Aí ele levanta-se. Ele levanta-se, põe uma toalha na cintura e passa a lavar os pés do discípulo, professor Givanildo, e lava os pés de Judas também. Judas teve a oportunidade, o privilégio de ter os seus pés lavados pelo próprio Jesus, e mesmo assim ele o traiu. Isto. Aí quando Jesus sai daí, que Pedro achou aquilo incrível. Isso é uma aberração, o Senhor lavar meus pés? De forma alguma. De forma alguma. Aí Jesus disse, se eu não lavar, Não tem parte comigo. não tem espaço. Então, Eu quero tomar um banho. eu quero tomar um banho. Veja uma pessoa quando compreende o que é salvação, enquanto o outro pensava. E a Bíblia diz que quando aí eles voltaram para a mesa. Aí Jesus vai começar a ceia. Aí pega o pedaço e dá a Judas. Qualquer pessoa que lê a Escritura vai ver que é neste momento que o diabo entra nele. Isso. Eu quero ler esse texto, professor, João capítulo 13 e o versículo de número 27, né? Para os irmãos que estão acompanhando, eu quero lhe convidar para estar com a sua Bíblia aberta. Evangelho escrito por João capítulo 13, versículo de número 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Observe. Então, Judas nunca tomou a ceia. Nunca tomou. Ele comeu a parte da Páscoa. Mas Então, a ceia não. Mas a ceia não. Jesus lhe deu o pedaço como quem diz, ceia é para quem é salvo, para quem comemora a minha vitória. Tome o pedaço, o diabo entrou nele. Aí Jesus olhou para ele, sabia de tudo. O que tem de fazer, faz-o logo. E os discípulos pensavam que era para resolver algum problema. E o pobre do Judas, quando saiu, ele foi direto aos sacerdotes. E incrível isso. Não foram os sacerdotes que procuraram Judas. Foi Judas que procurou os sacerdotes. Ele sabia que havia um desejo dos líderes religiosos de Israel de matar Jesus. Aí perguntou ao líder, vocês me dão quanto para entregá-lo? Mas por que os líderes não lançaram mão de Jesus? Porque não era a hora, como o senhor falou agora há pouco. Mas agora estava chegando a hora. E diz a Bíblia que os líderes se alegraram com isso. Ficaram felizes porque um deles iria entregar Jesus a eles. Aí Judas perguntou quanto seria o preço e eles deram a Judas as 30 moedas de prata, que era um preço de um escravo. Inclusive, eu quero ler essa profecia, não é? Zacarias capítulo 11, é isso? É. Zacarias capítulo de número 11. Deixa eu ler esse texto. Quais são os versículos, professor?
Acho que é o 12 e 13, né? 12 e 13. É. E eu disse-lhe, se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ou seja, essa profecia de Zacarias está falando exatamente do preço da traição e do que seria feito com essas moedas. Então, observe. O dinheiro que Judas recebeu, Judas entendeu que era um dinheiro amaldiçoado. Era o dinheiro da traição. E os sacerdotes também entenderam que era um dinheiro amaldiçoado. Portanto, o dinheiro não serviria para pôr no tesouro do templo. Era um dinheiro amaldiçoado. Judas não queria o dinheiro, que era um dinheiro de traição. Foi o que eles fizeram, compraram um campo de oleiro. O senhor fez deu um estudo sobre a mensagem de Jeremias contra Israel, sobre as maldições que viria sobre Israel. O senhor pregou isso nos instantes finais, falou isso nos instantes finais. Então, foi este campo onde Jeremias pregou, foi neste local onde Jeremias estava, falando dos castigos, das maldições que viria sobre Israel, que o dinheiro, as 30 moedas de prata, comprou este local, chamado Campo de Jeremias. E ali fizeram um cemitério para estrangeiros. Então o dinheiro nem foi para o tesouro do templo. Porque era um dinheiro amaldiçoado. Isso. E Judas também não queria, porque foi se matar. Então os sacerdotes resolveram comprar um terreno. E, repetindo, as maldições de Jeremias, as mensagens contra Israel, que Jeremias profetizou, aquele local foi comprado com o dinheiro da traição do Messias de Israel. Observe como a Bíblia é tremenda quando junta as mensagens, as profecias. Daí o campo foi comprado e foi feito um cemitério para estrangeiros. Eu gostaria, professor, de ler o cumprimento dessa profecia de Zacarias capítulo 11, né? Falando exatamente do que foi feito com essas moedas, e isso aí está registrado por Mateus no capítulo de número 27. Sim. Diz, e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Ou seja, nós vamos perceber que houve até um arrependimento aqui em Judas, sim, mas não um arrependimento que o conduziu à salvação. Isso, né? Porque ele não confessou o seu pecado. Exato. Nós vamos perceber que os discípulos, os apóstolos não eram perfeitos, né? E nós vamos falar aqui sobre 2 deles que falharam, que erraram no ministério de Jesus. Pedro, que negou, que disse que não conhecia Jesus, que não estava com ele, inclusive chegou a praguejar dizendo que não estava com Jesus. E Judas Iscariotes foi aquele que recebeu as 30 moedas para dar um beijo em Jesus e entregar a Jesus. Agora, há uma diferença muito grande, professor, na atitude pós-falha, pós-erro, pós o pecado, né? Porque nós vamos perceber que, embora Pedro tenha voltado à pesca, porque achou-se indigno de ser um apóstolo, ele quis voltar à pescaria, como que diz assim, já que eu neguei o meu Senhor, e Jesus olhou nos olhos dele, Jesus sabia que ele havia falhado, ele pensou consigo, já não sou digno mais de ser um apóstolo. Aí quis voltar à pesca, mas Jesus, né, quando ressuscitou, o anjo apareceu, um dos textos mais belos do Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16, versículo 7, onde o anjo diz assim, olha, ele vai adiante de vós para a Galiléia, dizer aos discípulos e a Pedro. Então, nos eternos propósitos de Deus, Deus tinha já esse propósito de restaurar Pedro, porque Pedro estava esperando exatamente a reconciliação, a restauração. E foi ali, às margens do Mar da Galileia, onde ocorre mais uma vez uma pesca maravilhosa, onde Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se Pedro o amava, e Pedro foi restaurado. Jesus ainda disse a Pedro, né, que ele fosse cuidar das ovelhas, dos cordeirinhos. Judas Iscariotes agiu de forma completamente diferente.
Eu costumo dizer, professor, que o maior erro de Judas Iscariotes não foi nem dar um beijo em Jesus. O maior erro de Judas Iscariotes não foi receber as moedas. O maior erro de Judas Iscariotes foi querer se enforcar, não é? E aqui o texto diz, Mateus capítulo 27, versículo 3, que Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos. Então houve até o arrependimento. Mas o texto continua dizendo, pequei traindo sangue inocente. Então veja, houve o arrependimento, houve um reconhecimento do seu erro. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. Como quem diz, não nos interessa. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Daqui a pouco eu quero falar sobre esse enforcamento também de Judas, que parece uma contradição com Atos 1. Aí, falando sobre essa profecia de Zacarias, versículo 6 diz, e os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Eles reconheceram que aquele dinheiro não poderia entrar na oferta, não é? E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros, como havia dito realmente Jeremias, né? Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então, que coisa interessante. Zacarias profetizou por volta de 4 séculos antes de Cristo, né? 4 ou 5 séculos antes de Cristo, e isso cumpriu-se na íntegra durante o ministério de Jesus, quando Judas foi devolver essas moedas e foi comprado o campo do oleiro. Eu achei interessante quando o senhor fez uma comparação entre Pedro e Judas. Queridos, a palavra que diz que Pedro negou Jesus lá é paraptoma no grego. Significa querer estar em pé e não ter força. Então, Pedro não queria negar, mas ainda não tinha jejum, não tinha oração, não tinha maturidade, não tinha experiência, não tinha força espiritual para dizer, sigo ele, pode me matar também. Não tinha isso. Então, é aquele bebezinho que está começando, que fica em pé, que o pai vai, tem com ele, bota em pé, ele cai. Sim. Ele quer ficar em pé, mas não tem força. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Pedro. Então, Deus, ao ver que um servo de coração fiel, não estou falando de atos, porque as pessoas muitas vezes é fiel de coração e às vezes faz besteira, feito Pedro fez. E às vezes não é fiel de coração e aparentemente faz boas obras. Então Deus vai no fundo da alma, vê a raiz, de onde nasceu aquele desejo. Com Pedro, ele disse, coitado, ele queria acertar e não tem força. Por isso, professor Givanildo, que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, diz a Bíblia que Jesus ia saindo. Quando Pedro disse, não conheço tal homem, diz a Bíblia que Jesus parou e olhou para trás para Pedro. Aí Pedro arrependeu-se. Daí Jesus não levar em conta a negação de Pedro. Mas Judas, aquilo era da alma dele. Ele vendeu Jesus porque queria trocar Jesus por dinheiro. Por dinheiro. Inclusive, é bom lembrar que ele teve a oportunidade, como o senhor falou, né? Deus deu a ele a oportunidade. Quando foi lhe entregue a sacola com o dinheiro, mesmo sabendo que ele era avarento, mesmo sabendo que ele era ladrão, isso não é nada mais nada menos do que uma oportunidade para trabalhar o seu caráter. Sim. Ou seja, se há uma coisa que Judas Iscariotes não pode reclamar, é que lhe faltou oportunidade. Sim. Imagina alguém que esteve com Jesus durante 3 anos aproximadamente e tão perto do Salvador, mas desperdiçou a oportunidade de ser salvo por causa de dinheiro. Inclusive, o momento é oportuno. Nós sabemos disso, que Deus não condena a riqueza, a Bíblia não condena a riqueza. Há muitos relatos de pessoas que eram fiéis a Deus, servos de Deus e eram ricas, né? E eu costumo sempre lembrar aqui o exemplo de Salomão, que nem pediu riqueza. Salomão pediu sabedoria e Deus lhe deu riqueza. Temos o exemplo de Abraão, que era rico, o exemplo de Jó, que era rico. Então,
Há muitos servos de Deus que são ricos e são fiéis a Deus. Agora, a Bíblia sempre adverte sobre o perigo do amor do dinheiro. Paulo diz isso, que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nós vamos perceber, por exemplo, aquele jovem, aquele mancebo de qualidade, o jovem rico, que ele chegou para Jesus e disse assim, olha, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarde os mandamentos. Quais? Aí Jesus começa a trazer um resumo do decálogo. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele respira aliviado, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas Jesus, sabendo que aquele jovem era avarento, que aquele jovem amava o dinheiro, Jesus diz assim, olha, se você quer ser perfeito, você vai, vende o que tens, distribua com os pobres, depois você vem e segue. Detalhes, Jesus nunca exigiu isso de mais alguém, exigiu única e exclusivamente dele. Por quê? Jesus queria curar a avareza. Jesus queria que aquele jovem entendesse que Jesus era mais importante que o dinheiro. Sim. Não é assim? Mas ele retirou-se triste porque tinha muitas propriedades. Ou seja, ele deixou de conquistar um bem maior, uma riqueza maior que a riqueza espiritual. Judas Iscariotes esteve 3 anos aproximadamente com Jesus, mas também desperdiçou essa oportunidade. Ele quis aproveitar da situação para ganhar dinheiro, para atrair Jesus e, infelizmente, o seu fim foi trágico. Outro, eu queria que o senhor comentasse, professor, também, é que quando Judas vem com os soldados, né, com os principais sacerdotes para prender a Jesus, Jesus pergunta, amigo, a que viestes? Então Jesus tem Judas como um amigo, mesmo na hora da traição. Todas as vezes em que Jesus fala, mesmo falando de pecador, todo ele lhe chama de amigo. Todos eles, venha cá, meu amigo, venha cá, amigo. Então, é Jesus que está considerando ele amigo. Não significa que ele considera Jesus amigo. Então, quando Jesus estava no Getsêmani, que foi aquele grupo de pessoas, e a Bíblia diz que foi uma corte de oficiais, conforme os assuntos extrabíblicos, uma corte era a 10ª parte de uma legião. Uma legião eram 6.000 soldados. Portanto, foram 600 soldados buscar Jesus no Getsêmani. Afora os curiosos e os outros inimigos. E Judas foi, todo mundo olhou para Judas. E Jesus em pé, e Judas tinha dito que aquele que eu beijar no rosto, este é aquele que vocês devem pegar. Isso leva a 2 pensamentos. Primeiro, que Jesus era uma pessoa que, fisionomicamente, suas roupas, seu modo, seus trajes, passava desapercebido. Jesus não era percebido por isso. Até porque era noite, né, professor? É noite. Então, Judas vai. Quando Judas beija Jesus, Jesus disse para ele, amigo, com um beijo traís o Filho do Homem? Aí Judas se afasta. Aí Jesus vira-se para a multidão, a turba, a corte, perto de 1000 pessoas. Pergunta para eles, a que viestes? A quem procurais? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Aí ele disse, sou eu. O senhor tem lido, e os irmãos têm lido, que eles caíram por terra. Eles caíram. Era uma oportunidade de Jesus fugir, escapar, não é assim? Mas havia chegado o tempo. Aí ele perguntou isso 2 vezes, por 2 vezes caíram por terra. Aí Jesus diz assim, tanto tempo eu estava convosco, e vocês nunca lançaram a mão em mim. Sabe por quê? Porque não era a vossa hora, mas agora é a vossa hora, a hora das trevas. Em outras palavras, Jesus passou 3 anos com os religiosos, o diabo, tudinho contra ele, mas Deus nunca permitiu que lançasse a mão dele. Que ele fosse preso. Não era esta hora, a hora era aquela. Sim. Então observe que Jesus estava pronto para aquele momento. Isso foge de algumas pessoas dizerem que Jesus temia a morte. Não, ele estava pronto. O quadro estava o traidor, o traído e os soldados. O traído foi embora. E o traidor foi embora. O traído ficou com a turba para levá-lo. E o traidor? O que aconteceu com ele? O senhor pode ler o que aconteceu com o traidor?
Mateus, capítulo de número 27, né? O texto diz que ele foi se enforcar. Inclusive, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, professor, porque parece, eu sei que a Bíblia não tem contradições, né? Mas parece uma contradição com o registro de Atos, capítulo 1, que diz que ele precipitou-se no chão. Eu vou pedir para o senhor me explicar esses dois textos, né? Então, no capítulo de número 27, versículo de número 4, diz assim, 4 e 5. Ele diz, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ainda esta semana eu ouvi aluno discutindo sobre isso. Um dizia que ele morreu enforcado. Sim. O outro dizia que não foi enforcado. Nós cristãos, principalmente que trabalhamos com um seminário teológico, a gente é bombardeado com perguntas. Sim. E esta é uma das perguntas que mais ouvi durante... São mais recorrentes, né? São as mais recorrentes que eu ouvi durante todos esses anos. Então, uma pergunta, lá em Mateus, diz que ele enforcou-se. E lá em Atos, que ele precipitou-se. Isso, deixa eu ler o texto, professor, por favor. Atos capítulo 1, exatamente na ocasião em que foi escolhido, Matias foi escolhido como substituto, né? Como 12º apóstolo, vamos dizer assim. Aí no capítulo de número 1 de Atos, Pedro diz assim, varões irmãos, a partir do versículo 16, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, o que nós podemos observar é o seguinte. Primeiro, os fatalistas estão errados, porque Pedro está dizendo aí que foi contado conosco neste ministério. Ou seja, Deus disse a ele, você é um deles. Isso. Ele expulsou demônio, curou enfermo, operou. Ele era salvo, sim. Ele sim. Obteve, sim. Aí agora ele foi enforcar. Quando ele se enforca, certamente o galho quebrou. Isso. O galho quebrou e ele caiu em cima de uma pedra. E era alto, viu? Aí precipitou-se, caiu de cima, de um lugar alto, em cima de uma pedra, e arrebentou as suas entranhas. Ou seja, estourou o seu tronco e as suas entranhas saíram para fora. Então o texto não se contradiz. Não se contradiz. Na verdade, ele foi se enforcar, possivelmente o galho da árvore quebrou, ou a corda, um dos dois quebrou-se, e ele precipitou-se e não morreu de forma, por causa do enforcamento, mas por conta da queda, porque as entranhas se derramaram. Porque se ele está em pé, a árvore está aqui, o lugar mais baixo, ou seja, uma espécie de precipício, com 10, 12 metros, está aí. Certo. Ele amarrou e pulou. Tudo leva a crer que... Ele pulou porque ele não podia subir, ele não subiu na árvore. Então, ele pulou, quando ele pulou, o galho, com a força que ele fez, quebrou-se. E ele precipitou-se e morreu de uma forma terrível, terrível. Cruel. E o pior de tudo é que ele não obteve a salvação, né? Porque a Bíblia diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sim. Então nós cremos que ele foi alguém que experimentou a salvação, ele esteve com Jesus, andou com Jesus, ele expulsou demônios, ele pregou o evangelho, mas ele não guardou aquilo que ele tinha. Nós cremos, né, que é possível sim o crente perder a sua salvação. A Bíblia traz uma série de advertências sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida pessoal e individual, porque o crente pode se perder a sua salvação. Então, lá no juízo final, Cristo estará sentado no trono branco. Sim. A igreja está ao seu redor. Sim. Judas está ali na frente, como olhando para seu antigo mestre, olhando para seu antigo senhor, que ele vendeu por 30 moedas de prata. E detalhes, Judas não termina a história de Judas com as moedas, porque ele jogou as moedas, atirou as moedas. E também não termina a história de Judas, ele com a sua salvação. Significa dizer que ele perdeu os bens terrenos e ele perdeu os bens espirituais. Ele perdeu as moedas e ele perdeu o mais interessante, que era o mais importante, que era a sua salvação. Eu gostaria, professor, muito boa essa entrevista, muito bom falar sobre essas profecias, mas eu gostaria de concluir o programa hoje
lendo um texto que está em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, no versículo 12, Jesus diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E é bom nós lembrarmos que Judas Iscariotes não foi predestinado para trair Jesus. É bom deixar isso bem claro. Porque seria uma incoerência da parte de Deus predestinar um homem para trair Jesus e depois condenar esse homem porque ele traiu a Jesus. Deus não é incoerente. Então, quando a Bíblia diz que Judas é chamado de filho da perdição, isso está baseado na presciência divina, no conhecimento antecipado. Deus já olhava para o futuro e sabia que este seria o homem que iria trair Jesus. Então Judas, ele não foi predestinado para trair a Jesus, mas já estava predito essa profecia por causa da presciência de Deus. Então a história de Judas é trágica, porque ele perde as moedas, ele lança lá, e ele perde o mais importante, que é a sua salvação. Nós vamos a um breve intervalo e retornaremos respondendo perguntas e lendo mensagens. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é aquele momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagens. E eu quero mais uma vez agradecer a você que tem enriquecido o nosso programa, você que tem enviado a sua mensagem, a sua pergunta para nós. Muito obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência e obrigado também por sua mensagem. Como sempre nós dizemos aqui, por favor, se identifique. Sempre que enviar uma mensagem, uma pergunta, diga seu nome, sua igreja, diga qual é a sua cidade, porque nós teremos o maior prazer não só de ler sua mensagem, de responder sua pergunta, tirar sua dúvida, mas até enviar uma saudação para você, para sua família e para sua igreja. Vamos à primeira pergunta. Antônio Carlos Firmino, da Igreja Pentecostal Deus é Amor, no bairro da Iputinga. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação do nosso irmão Antônio Carlos, enviar uma saudação muito especial para o irmão Antônio Carlos, sua família, os queridos irmãos da Igreja Pentecostal Deus é Amor, aqui do bairro da Iputinga. O irmão Antônio Carlos é um telespectador assíduo e, vez por outra, tem enviado perguntas para nós. Ele diz assim: a paz do Senhor, professor Saulo Soares e professor Givanildo Hermano, o programa Instantes Finais tem sido uma faculdade extraordinária para nós. Que bom, irmão Antônio Carlos, saber disso. Ele diz: de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 a 7, se o povo de Israel não tivesse pedido um rei, até hoje permaneceria sem rei? Embora que Jesus é rei dos reis, gostaria de saber também se o período interbíblico é entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus. Se é sim, quantos anos duraram? Muito bem, então são duas perguntas, professor. Vamos para a primeira. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, o povo pediu um rei. A pergunta do irmão Antônio Carlos é o seguinte: caso o povo não tivesse feito esse pedido a Samuel, nós queremos um rei como as nações, significa dizer que não haveria rei em Israel, que não haveria monarquia? Só não haveria rei em Israel se eles obedecessem aos profetas. Eles não obedeciam. Deve-se lembrar que Deus não tem plano B. Alguém já me perguntou: professor Saulo, Deus tem plano B? Eu digo: o que é que você acha? Ele disse: eu acho que Deus tem plano de A ao Z. Não. Se Deus tem plano A e plano B, é porque ele não acredita que o plano A dê certo. Tá certo? Então Deus não tem plano A, nem B, nem até o Z. Deus tem um plano. A história acontece, Deus já conhece a história e sabe como trabalhar a história. Eles sabiam que Israel pediria um rei, por isso lá na lei já estava dizendo, Moisés falou, que quando tiveres um rei, o senhor pode ler esse texto? Sim. Deuteronômio capítulo 18, professor, versículos 14 e 5, fala exatamente sobre os deveres de um rei. Ora, se antes da conquista de Canaã, Deus já havia dado leis para os reis, como os reis deveriam proceder, é sinal que já estava no projeto de Deus, né? Eu diria, professor, não sei se o senhor vai concordar comigo, que não era o tempo ainda. Não era assim? O tempo. Não era o tempo de eles pedirem o rei, porque essa foi uma decisão do povo e não a decisão de Deus, né?
capítulo 17 de Deuteronômio, versículos 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim o rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti rei, como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Então, Deus já estava dizendo que haveria rei, sim, haveria esse período da monarquia, inclusive aquela profecia de Jacó, quando abençoou os seus filhos, né? Ele disse que o cetro não iria se arredar de Judá. Então, 49 e 10 de Gênesis. Né? O cetro fala desse instrumento do rei, que os reis usam. Então, na presciência de Deus, nesse plano divino já estava esse projeto para que houvesse uma monarquia em Israel. Professor Givanildo, nós devemos entender o seguinte: segundo a Bíblia, cada um de nós faz sua história. O professor Givanildo tem a história dele, ele trabalha a história dele. Eu trabalho a minha história. Mas Deus já tem a história. A história da humanidade já está escrita. Ninguém pode se envolver ou fazer qualquer ação que prejudique a história de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode. Deus trabalha mesmo, digamos assim, com as intercorrências. Vamos dar um exemplo. Sim. Deus criou o homem, né, colocou lá no Éden, mas é claro que Deus sabia que o homem iria pecar, não é assim? Deus criou os seres angelicais para povoar os céus. Ele sabia que a terça parte iria se rebelar, seria expulsa do céu, mas isso não impede de Deus agir. Sim. Então Deus já tem um plano e, baseado nessa presciência, o plano de Deus já envolve todas as ações angelicais, divinas, não é assim? E ele já mandou os profetas escreverem. Exato. Vai ser assim. Exato. Certo? Porque o plano de Deus já está escrito. Isso. Ele trabalhou para que todo mundo fosse abençoado, mas nem todo mundo quer a bênção. Isso. A outra pergunta do irmão Antônio Carlos ele gostaria de saber se o período interbíblico entre o profeta Malaquias e o livro de Mateus, quantos anos duraram? Podemos dizer 400 anos aproximadamente, né? Mais ou menos 4 séculos. 4 séculos. De Malaquias, que foi profeta até em 420, até João Batista. Certo. Embora o israelita não considere João Batista nem Jesus como algo oficialmente como profeta, mas biblicamente para nós cristãos, o período interbíblico da teologia é de Malaquias a João Batista, que é aquilo que a gente pensa. Foram realmente 400 anos, chamado período de silêncio, que nós tomamos como uma analogia dos 400 anos do Egito. Do Egito, muito bem. Vamos ler uma mensagem, a mensagem que foi enviada para nós do irmão Alexandro Piccoli, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Que bênção! Queremos enviar uma saudação muito especial ao irmão Alex, aos nossos queridos irmãos aí de Vila Velha, em Espírito Santo. Ele diz, uma bênção os ensinos. Adquirir o livro Israel e a Igreja tem sido uma escola para mim. Deus abençoe abundantemente os amados professores Givanildo e Saulo. Deus abençoe, irmão Alex, obrigado por sua mensagem. Boa leitura aí do livro. Se não adquirir os demais livros do professor Saulo, não deixe de adquirir, que são uma bênção. E eu fico feliz em saber que o nosso programa tem sido de bênção para a sua vida. Deus abençoe. Vamos responder mais uma pergunta, professor Saulo. Pedro, Portão do Parque, aqui no Ibura, quero enviar saudações ao nosso querido irmão Pedro, aos queridos irmãos aí do Ibura, principalmente da congregação denominada de Portão do Parque. Ele diz, a paz do Senhor, professor Givanildo, acabei de assistir o último ensinamento escatológico e o professor Saulo falou que quando Jesus morreu, ele foi até o seio de Abraão e levou consigo aos céus os que estavam no seio de Abraão. Ele quis dizer ao paraíso, não foi? Porque a Bíblia diz que só voltou para o céu aquele que de lá veio. Gostaria de ter essa dúvida. Obrigado, Deus abençoe. Professor Saulo, como é que o senhor vai responder, irmão Pedro? Quando, no Antigo Testamento, todos os crentes que dormiam ou morriam, eles iam para o seio de Abraão. Como o professor Givanildo já tem ensinado no programa Instantes Finais, os judeus da época de Cristo e os cristãos dividiam o Hades, ou Sheol, ou infernos, em 3 departamentos. Lugar de tormento, separado por um grande abismo, e o paraíso, ou seio de Abraão, chamado paraíso, seio de Abraão,
o lugar de delícias. Quando Jesus morre na cruz, ele vai para o seio de Abraão, o lugar de delícias, o paraíso. Daí ele dizia ao ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Então, este povo que estava naquele local, que é chamado o paraíso, que agora não é mais paraíso, está vazio, ele pegou estas pessoas do Antigo Testamento e levou para o terceiro céu. Isso. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4. E agora o paraíso está no terceiro céu, conforme 2 de Coríntios 12, 1 a 4. Portanto, todos os salvos que atualmente dormem no Senhor, ou seja, desde a ressurreição de Jesus até o arrebatamento da igreja, vai todo mundo para o paraíso, lá no terceiro céu. Repetindo, o paraíso, que era o seio de Abraão, agora é no terceiro céu. Amém? Isso só foi possível depois da morte de Cristo, né? Quando ele comprou as almas dos homens para Deus, ele pôde transferir as almas dos justos que estavam no seio de Abraão para o paraíso, que é no terceiro céu. Muito bem. Só um pouquinho, então. Ela colocou aí. Porque está escrito... Pedro. Ele, Pedro. Porque a Bíblia só voltou para o céu aquele que de lá veio. A Bíblia diz assim, ninguém subiu ao céu... Senão que desceu do céu. Não que desceu do céu. Portanto, Jesus Cristo abriu o caminho para o céu. Ele veio do céu, foi o primeiro que foi à frente levando o seu povo. Daí, a sua igreja, seu corpo, o seu povo, acompanhou Jesus até o paraíso, que é o céu, e lá está, até o dia do arrebatamento da igreja, juntamente com os crentes do Antigo Testamento. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Família Pontes, lá de Paudalho, eu quero enviar saudações aos nossos queridos aí irmãos da família Pontes, os nossos queridos irmãos aí da cidade de Paudalho, Pernambuco, essa cidade abençoada. A família Pontes diz assim, a família Pontes está assistindo o programa Instantes Finais, diácono Adiel, a esposa irmã Roseni, filha, aqui em Sardinha, área 2, setor 9. Estamos gostando do programa. Deus abençoe, diácono Adiel, irmã Roseni, sua filha também. Obrigado pela sua mensagem. Felizes por vocês estarem acompanhando a nossa programação. Vamos responder mais uma pergunta. Irmão Luciano, lá do Córrego do Abacaxi, eu quero enviar saudações ao querido irmão Luciano, aos irmãos aí do Córrego do Abacaxi. Ele diz assim, a paz do Senhor Jesus Cristo para o professor Givanildo e professor Saulo. Quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? A gente aprende muito com esse programa. Obrigado, irmão Luciano. Professor Saulo, quem são as duas testemunhas? Nós devemos nos lembrar que as duas testemunhas bíblicas é a lei e os profetas. Não são pessoas, é a lei e os profetas. A lei testificou do sacrifício de Cristo, não é assim? Através dos holocaustos e tudo aquilo. E os profetas profetizaram a vinda do Messias, rei, que ele morreria, cumprindo o que os holocaustos diziam e depois subindo. Então, são duas mensagens falando de um só personagem. Os holocaustos, ou a lei, falava do seu sofrimento, da sua morte. E os profetas falavam do que ele viria fazer. Então, quando Jesus morre na cruz, que vai ressuscitar, tinha dois anjos na beira na porta do sepulcro. Sim. Representava a lei os profetas. Quando Jesus, antes de morrer, vai para o monte e lá ele é transfigurado, estava Moisés e Elias. Quem é Moisés? Moisés é o representante da lei, que escreveu a lei instituindo os holocaustos conforme Deus ordenou. E Elias dá início aos profetas. Não que o ministério profético comece nele, não é? Porque começa em Amós, mas Elias dá início aos profetas. Então, a lei, os profetas é aquele que tinha uma mensagem imediata de Deus para a nação de Israel. Portanto, as duas testemunhas do Apocalipse são dois homens da época que Deus vai levantar e ungir a cada um deles, um com a unção similar a Moisés e outro com a unção similar a Elias. Porque diz a Bíblia que um deles, se possível for, fará fogo descer do céu. Como fez Elias. Como fez Elias. E o outro transformará a água em sangue. E vai enviar toda sorte de praga sobre a terra, como fez Moisés. Então, Deus não precisa trazer ninguém de volta. Escolherá dois homens daquela época
para fazer isso. O que é que esses homens vão fazer? Eles não vão fazer esses milagres. Eles vão pregar a palavra. Dizer que aquele governo que está na época, que é o governo do anticristo, não é o governo de Deus, não é o Messias prometido, como Israel na época deverá estar pensando. Mas aquele é a abominação da desolação que falou Daniel. Então, esses dois homens vai pregar contra aquilo, por isso serão mortos. Muito bem, então é bom nós lembrarmos, né, que nós não cremos que as duas testemunhas serão Moisés e Elias ou Enoque e Elias, nós não cremos, nós cremos que serão dois homens, dois personagens, dois profetas que Deus levantará no futuro, no período sombrio da grande tribulação. Vamos ler só mais uma mensagem? A irmã Lane, lá de Sucupira, em Jaboatão, eu quero enviar saudações à irmã Lane, aos queridos irmãos aí de Sucupira, em Jaboatão. Ela diz assim: a paz do Senhor. Acompanho este programa, é uma bênção estar meditando na palavra de Deus, a cada dia me fortalecendo, ainda que sejam palavras de confronto, sei que é para o nosso aprendizado. Deus abençoe a todos desta equipe. Deus abençoe, irmã Lane, obrigado por sua mensagem. Professor Saulo, estamos chegando ao final do programa. Mais uma vez queremos agradecer pela sua presença e dizer que é muito bom tê-lo conosco. A sua presença aqui enriquece o nosso programa, a audiência tem crescido bastante e nós estamos felizes e quero mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, agradecer a sua presença e a sua participação aqui no programa. Eu me sinto agradecido por tudo isso, mas se o senhor me permite, eu vou mandar... Sim, por favor. Duas palavras. Primeiramente, para a igreja de Encantamoça, lá no Pina, onde nosso amado evangelista Rivaldi Avelino, a igreja de Encantamoça, onde Micaela, uma jovem, é a dirigente da campanha. Sim, sim. Pense numa campanha animada, numa oração da mocidade animada. Certo. Outra também é para a Vila São Miguel. Certo. Aqui onde o nosso amado Jonathan Lucena, ele é o coordenador. Estive lá na oração da mocidade, também mando um abraço para todas as pessoas que fazem parte na Vila São Miguel. Assim, Encantamoça e Vila São Miguel, sintam-se abraçados por esta pessoa que vos ama. Muito bem, lembramos que esse programa, que é exibido aos domingos às 17h30, também tem um reprise às quintas-feiras às 16 horas e esses programas também estarão disponíveis lá no YouTube. Caso você não possa assistir nesses horários que é exibido na TV, você pode assistir qualquer dia, qualquer horário lá no YouTube. Inclusive, a série de entrevistas sobre Israel e a igreja ontem, hoje e amanhã já estão lá disponíveis. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.